Olá, pessoas abençoadas! Acompanhe a finalização dessa torta gelada super maravilhosa. E para início, eu começo colocando a minha glucose aqui no meu prato de MDF e entro com a minha torta gelada maravilhosa. E esse sabor é um sabor muito maravilhoso, meu sabor paraense, que é composto de massa de pão de ló com mousse de cupuaçu, doce de cupuaçu e coco em flocos. Super delicioso esse sabor. Agora perceba aqui que eu tenho 3 discos de massas e 2 discos de recheios, tá? Essa massa é uma massa pão de ló maravilhoso que eu adaptei para assar discos separadamente. Então, aqui eu tenho 3 discos assados separadamente, com 2,5 cm a 3 centímetros de grossura. E assim eu tenho uma estrutura maravilhosa. E para fazer a estrutura desse meu bolo, eu utilizo uma cinta de contenção com o nosso brigadeiro branco maravilhoso. Com o ponto, passando o ponto de recheio, eu deixo ele mais firme, para me dar uma segurança para fazer a minha torta gelada, tá? Então, eu faço a minha cinta de contenção com o meu brigadeiro em ponto firme, né? Passando o nosso ponto de recheio, um ponto mais firme, faço essa cinta de contenção para depois entrar com o meu mousse, que é um recheio mais molezinho, tá? Agora, voltando para a nossa decoração, eu sempre faço a minha pré-camada com meu chantilly poroso e só depois eu entro com o meu chantilly hidratado. E aqui eu estou utilizando o meu chantilly maravilhoso. Eu deposito o chantilly no meu bolo e venho agora fazendo o meu alisamento com a mini espátula. Eu deposito aqui o meu chantilly, coloco a mini espátula reta e vou girar a minha bailarina constantemente. Então, a minha mão que está segurando a espátula fica parada e a outra mão gira a bailarina constantemente. Dessa forma, eu consigo um alisamento super maravilhoso. Perceba, a minha mão gira a bailarina constantemente e a que está segurando a espátula fica parada. E aqui, como eu vou utilizar o meu coco em flocos para fazer o acabamento, eu não vou deixar ele tão perfeitinho, né? Um liso tão perfeitinho. E agora, eu entro com o meu coco em flocos maravilhoso para fazer esse acabamento. Esse coco em flocos é super maravilhoso para fazer acabamento de tortas geladas, bolos de prestígio, bolos somente de coco. É super maravilhoso. E para me auxiliar, eu estou utilizando o meu pincel, que ele me ajuda a fazer essa parte de colocar, né, o meu coco aqui até em cima, né? Eu vou elevando com o pincel o coco até em cima e dessa forma vai ficando por igual, vai colocando por igual. E assim vai deixando bem certinho todo o círculo do meu bolo, né? Todo esse preenche todo esse espaço do meu bolo aqui, vai deixando bem maravilhoso. Voltando à dica, para você fazer o seu bolo bem estruturado, você tem que ter em mente que recheio mais molezinho precisa de uma cinta de contenção. Eu, no início na confeitaria, eu não sabia que recheio mais molezinho precisava de cinta de contenção. E por esse motivo eu tive muitos problemas, onde os meus bolos quebraram quando os clientes retiravam aqui, eles quebravam no transporte. E isso me dava muita tristeza. Então, eu comecei a estudar maneiras de deixar esse bolo mais estruturado e seguro para os transportes. E assim eu consegui. Aqui vamos fazer o acabamento do rodapé com o nosso bico pitanga maravilhoso. Fazemos o nosso acabamento do rodapé do nosso bolo. E agora vamos fazendo o acabamento em cima também. E com o mesmo bico pitanga eu faço esse detalhe de subir e descer, né? E vai ficando esse acabamento super maravilhoso. E esse foi o acabamento com o nosso bico pitanga. Agora aqui eu vou entrar com o meu doce de cupuaçu maravilhoso. Voltando a dica para você. Sempre que você for fazer um recheio mais molezinho para o seu bolo gelado, você tem que ter em mente que você tem que estar com uma massa que não seja tão pesada e que você tem que ter também uma certa cinta de contenção para conter esse recheio molezinho ali dentro do seu bolo. Então, a minha dica é, faça o brigadeiro mais firme para a cinta de contenção e um brigadeiro mais molezinho para deixar o seu mousse. Por exemplo, eu faço o brigadeiro e deixo ele no ponto de recheio firme para fazer a minha cinta de contenção, né? Para fazer ali a minha contenção do meu recheio mais molezinho. E depois eu entro com o mousse, que pode ser mousse de cupuaçu, mousse de coco, mousse de bacuri, qualquer outro mousse. E dessa forma eu deixo o meu bolo bem estruturado, tá? Já aproveite a dica. Agora perceba que a nossa torta gelada finalizada, super maravilhosa. É simplesmente delicioso esse sabor. Perceba o acabamento com o nosso bico pitanga, é maravilhoso. Agora veja o resultado final. E para ter uma estrutura desse bolo, eu levei anos para chegar nessa estrutura. Então, se você quer fazer um bolo bem estruturado, já aproveite a dica, já anote a dica e faça o seu bolo gelado, que eu tenho certeza que vai dar super certo. E a outra dica é, sempre faça camadas que não sejam muito altas, tá? Foi essa dica. Esse foi o nosso modelo de hoje. Espero que você aproveite e tchau!